Você está sintonizado na Rádio Vozes Brasileiras, e hoje eu quero te convidar a refletir sobre algo que, em algum momento, todos nós já passamos: a dor de uma decepção. Sabe aquela sensação de estar dando o melhor de si, de se entregar de corpo e alma a alguém ou a uma situação, e, de repente, tudo desmorona? O chão desaparece, e você se vê perdido, perguntando onde foi que errou, porque não foi suficiente. É uma dor que corrói devagar, mas que, ao mesmo tempo, transforma. Hoje, vamos conhecer a história de alguém que viveu isso de forma tão profunda que talvez você até se veja ali. Uma traição inesperada, um coração despedaçado, mas uma decisão que mudou tudo. Essa história vai mexer com você, te fazer enxergar além da dor e descobrir que, mesmo nas maiores quedas, existe um caminho para se reerguer. Se você já se sentiu assim, traído, invisível, eu te convido a escutar, porque essa história pode ser a sua. E talvez, apenas talvez, você encontre aqui o que precisa para seguir em frente. Fica com a gente, e vamos juntos nessa jornada de descoberta e superação. A luz suave da cozinha iluminava o rosto de Joaquina enquanto ela mexia a panela, o cheiro do molho de tomate se espalhando pelo ar. A música suave tocava ao fundo, criando um ambiente acolhedor e familiar. Enzo, seu marido, estava ao seu lado, cortando cebolas e rindo de uma piada que ele mesmo havia contado. "Você sabe que eu sempre choro quando corto cebolas, não é?" ele disse, com um sorriso travesso, secando uma lágrima que escorria pelo seu rosto. Joaquina riu, um som alegre que ressoava pela cozinha. "Ah, você e suas desculpas. Pode deixar que eu cuido das cebolas a partir de agora." Não, isso é trabalho de homem", Enzo respondeu, colocando a cebola picada na panela com um movimento dramático. "E o que seria de mim sem o seu apoio na cozinha? Eu seria apenas um homem perdido, comendo pizza todos os dias." A cumplicidade entre eles era palpável, e Joaquina se sentia feliz, acreditando que tinha construído um casamento perfeito. Eles sempre foram muito próximos, compartilhando risadas e momentos de ternura. No entanto, à medida que o jantar avançava, uma sensação estranha começava a se instalar no fundo de sua mente. Era uma inquietação que ela não conseguia identificar, mas que parecia se intensificar com o passar dos dias. Enquanto a comida cozinhava, Enzo recebeu uma ligação. O toque do celular cortou a atmosfera leve da cozinha. Ele atendeu rapidamente, seu tom de voz mudando instantaneamente. "Sim, claro, estou a caminho", disse ele, sua expressão tornando-se séria. Joaquina notou a mudança e, por um momento, o sorriso que antes iluminava seu rosto se desfez. "É trabalho?" ela perguntou, tentando soar casual. "Sim, uma emergência. Preciso ir agora", respondeu Enzo, colocando o celular rapidamente de lado e se virando para ela. "Desculpe, amor. Vou tentar voltar o mais rápido possível." E, sem esperar por mais explicações, ele pegou a jaqueta que estava pendurada na cadeira e saiu pela porta, deixando Joaquina sozinha na cozinha. Ela ficou ali, observando a porta se fechar, uma sensação de desconforto crescendo em seu peito. As últimas semanas haviam sido repletas de desculpas semelhantes. Cada vez que perguntava sobre os compromissos que o mantinham afastado, ele sempre tinha uma resposta pronta. Reuniões de trabalho, um projeto urgente, preciso ajudar um colega. Mas agora, algo dentro dela começou a questionar a veracidade dessas explicações. Sentada à mesa, Joaquina olhou para o prato que havia preparado com tanto carinho. O molho de tomate, que antes parecia tão apetitoso, agora tinha um gosto amargo. Ela respirou fundo, tentando afastar os pensamentos sombrios. Era difícil acreditar que Enzo pudesse estar fazendo algo errado. Ele sempre foi o marido carinhoso e dedicado que ela conheceu. Mas por que, então, essa sensação de que algo estava errado não a deixava em paz? Sozinha na cozinha, Joaquina começou a refletir sobre tudo. As últimas semanas pareciam um borrão de momentos em que Enzo não estava presente. Ele estava sempre tão ocupado, tão distante. "O que está acontecendo, Enzo?" ela murmurou para si mesma, a voz quase um sussurro. Por que ele não poderia ser mais aberto com ela? A confiança que sempre tiveram estava começando a se desgastar. Com o coração pesado,
Ela decidiu que precisava saber a verdade. Não poderia continuar vivendo nessa incerteza. A inquietação que acompanhava era insuportável, e a ideia de não saber o que estava acontecendo a consumia. Eu vou descobrir, prometeu a si mesma, sentindo uma determinação crescente dentro dela. Não era apenas sobre Enzo. Era sobre ela mesma, sua dignidade e sua felicidade. E, acima de tudo, era sobre a verdade que ela precisava enfrentar, não importa quão dolorosa fosse. Joaquina observava de longe, com o coração acelerado e a mente tumultuada. Havia decidido seguir Enzo naquela tarde, armada com um caderno e uma caneta, decidida a registrar cada detalhe de seus movimentos. A luz do sol começava a se apagar, lançando sombras longas sobre as ruas, enquanto a ansiedade a dominava. Ela sabia que tinha que fazer isso. As desculpas constantes de Enzo para não voltar para casa deixavam inquieta, e ela não poderia mais ignorar os sinais. Com um olhar furtivo, ela se escondeu atrás de um carro estacionado enquanto o viu sair do trabalho. Ele parecia despreocupado, como se nada estivesse acontecendo, e isso só aumentava sua desconfiança. A cada passo que ele dava, Joaquina anotava no caderno: 17 horas, Enzo sai do escritório. O que ele fazia depois? Ela precisava descobrir. Enquanto acompanhava, sua mente girava em torno das possibilidades. E se ele realmente estivesse apenas ocupado com o trabalho? E se tudo isso fosse apenas uma grande confusão na minha cabeça? Mas a verdade era que, ao longo das últimas semanas, os sinais eram claros. Ele estava se afastando. O olhar dele, que antes era cheio de amor e carinho, agora muitas vezes estava perdido em pensamentos distantes. Enzo virou à direita em uma esquina, e Joaquina correu para não perdê-lo de vista. Ele se aproximou de um bar conhecido na região, e seu coração disparou. O que ele estaria fazendo aqui? Pensou, enquanto se escondia nas sombras da entrada. Com um profundo suspiro, ela decidiu que não poderia retroceder. A verdade precisava ser revelada. Pela janela embaçada, ela conseguiu ver Enzo entrar no bar. Ele estava mais relaxado do que nunca, e a tensão em seu corpo parecia desaparecer. Joaquina se sentou em um banco, mantendo uma distância segura, mas o suficiente para observar. Seu olhar estava fixo em Enzo, que agora estava em pé perto do balcão, conversando com um grupo de amigos. O riso dele ecoava, e isso a incomodava. Era um riso que ela não ouvia mais em casa. Após alguns minutos, suas mãos começaram a tremer. Ela precisava saber mais. Levantou-se e se aproximou discretamente da entrada do bar. De lá, ela viu uma mulher se aproximar de Enzo. Ele a cumprimentou com um sorriso que parecia mais do que amigável. Joaquina sentiu seu estômago revirar. A mulher era desconhecida, mas a maneira como Enzo olhava era inconfundível. Havia uma intimidade ali que Joaquina não queria reconhecer. "Você está aqui sozinha?" a mulher perguntou, inclinando-se um pouco mais perto dele, enquanto os cabelos longos e soltos dela dançavam com a brisa do ar-condicionado. "Estou apenas relaxando após uma semana intensa", respondeu Enzo, com um sorriso que fazia o coração de Joaquina se apertar. "E você? O que faz aqui?" "Ah, só vim encontrar alguns amigos. Mas posso fazer uma pausa para conversar com você", disse a mulher, piscando para ele de maneira insinuante. O jeito que ela se aproximou, tocando o braço de Enzo, fez com que Joaquina sentisse como se estivesse sendo esfaqueada. A cena diante dela se tornava cada vez mais dolorosa. O que estava acontecendo? Enzo estava flertando? A mente de Joaquina girava, e ela se forçou a se afastar, mas suas pernas pareciam pesadas, como se estivessem presas ao chão. Não podia acreditar no que estava vendo. Por um momento, ela se sentiu paralisada. O que fazer a seguir? Enzo estava ali, em plena conversa, e ela estava escondida, como uma intrusa em sua própria vida. A sensação de traição a envolveu, mas ela sabia que precisava de provas, de mais evidências do que apenas um encontro de flerte. Com um último olhar, decidiu que precisava sair daquele lugar antes que tudo desmoronasse. Assim que virou as costas, uma onda de desespero a atingiu. A realidade que ela havia construído com Enzo estava se desmoronando. Aquela imagem do homem que amava, agora envolto em risos e olhares com outra mulher, a fazia questionar tudo. Como ela não percebeu isso antes? O que mais ele poderia estar escondendo? As perguntas ecoavam em sua mente enquanto ela se afastava, decidida a descobrir toda a verdade, custasse o que custasse.
A dor consumia Joaquina enquanto ela permanecia escondida atrás de uma coluna no bar, observando Enzo e a mulher desconhecida trocando carícias como se não houvesse amanhã. O riso dele, que sempre lhe pareceu tão doce, agora reverberava como um eco cruel em seus ouvidos. Ele se inclinou para mais perto da mulher, a mão dela deslizando pelo braço dele, e a cena fez o peito de Joaquina apertar em um nó de angústia. Como ele pode fazer isso comigo? Pensou, a mente girando em um turbilhão de emoções contraditórias. Eu preciso de mais provas, murmurou para si mesma, decidida a não deixar que aquela traição a pegasse desprevenida. A ideia de confrontá-lo sem evidências concretas a aterrorizava. Afinal, ele sempre foi tão bom em contornar as situações, com seu jeito encantador e palavras suaves. Mas agora, ele estava traindo não apenas a confiança dela, mas também o amor que pensava ser inabalável. Nos dias que se seguiram, Joaquina manteve-se atenta aos passos de Enzo. Cada manhã, quando ele saía para o trabalho, ela sentia um nó no estômago, uma mistura de ansiedade e determinação. Ela anotava seus horários, observando cada movimento, cada pausa que ele fazia. Se ao menos eu soubesse onde ele realmente vai, pensou, enquanto esperava no estacionamento do escritório dele, um lugar que ela conhecia tão bem. Naquela sexta-feira, a cena se repetiu. Enzo saiu do escritório apressado, e Joaquina o seguiu, seu coração batendo forte. Ele parou em um café, onde ela o viu se encontrar com outra mulher. A maneira como ele a olhava, a forma como suas mãos se tocavam levemente, a deixaram paralisada. Mais uma vez, pensou, a raiva fervendo em seu interior. Quantas vezes ele vai fazer isso? As semanas se arrastaram e cada nova descoberta foi como um golpe no estômago. Em um evento social, Joaquina o viu dançar com uma colega. Os olhares cúmplices que trocavam a deixavam sem palavras. Isso não pode ser verdade, sussurrou para si mesma, enquanto se afastava do grupo, sentindo a necessidade de respirar. O mundo parecia girar ao seu redor, e a imagem do marido que tanto amava se desfazia em pedaços diante de seus olhos. Desesperada e confusa, a necessidade de desabafar se tornou urgente. Foi então que decidiu ligar para Clara, sua amiga de longa data. Clara, você não vai acreditar no que eu descobri, começou, a voz tremendo. Clara, sempre tão compreensiva, escutou atentamente, sem interrompê-la. Joaquina, você precisa confrontá-lo. Não pode continuar assim, vivendo em uma mentira, aconselhou, a firmeza em sua voz ecoando na mente de Joaquina. Eu sei, mas e se eu estiver errada? E se tudo isso for apenas uma grande confusão da minha cabeça? Perguntou, a insegurança transparecendo. Clara suspirou. Você não pode ignorar o que está vendo. A verdade pode ser dolorosa, mas a mentira é ainda pior. A conversa a deixou pensativa. O desejo de saber a verdade era esmagador, mas a ideia de confrontar Enzo a aterrorizava. O que ela faria se ele negasse tudo? E se ele a deixasse? Ela não sabia se estava pronta para enfrentar as consequências de suas descobertas. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, pensamentos tumultuados a mantinham acordada. A imagem de Enzo sorrindo para outra mulher assombrava, mas a dúvida persistia. O que a impedia de confrontá-lo era o medo do desconhecido, o receio de perder tudo que havia construído ao lado dele. E se ele ainda me ama? E se eu estiver errada? Ressoavam em sua mente. O dilema consumia e a deixava mais isolada do que nunca, perdida em um mar de incertezas e traições. A noite estava envolta em um manto de mistério e ansiedade quando Joaquina decidiu seguir Enzo mais uma vez. O céu estava coberto por nuvens escuras, e a atmosfera pesada parecia refletir seus sentimentos internos. Ela se vestiu rapidamente, tentando não fazer barulho para que ele não percebesse sua ausência. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ela dirigia pelas ruas conhecidas da cidade, cada curva parecendo uma eternidade. A determinação em seu coração era inabalável. Ela precisava confrontá-lo. O que seria mais doloroso? A verdade ou a incerteza? Ao chegar ao ponto onde costumava vê-lo, Joaquina estacionou o carro a uma distância segura e observou a entrada do trabalho de Enzo. O tempo parecia arrastar-se, e cada minuto que passava aumentava sua ansiedade. Finalmente, ela o viu sair, e seu coração disparou. Mas, para sua surpresa, Enzo não seguiu o caminho habitual. Ele se afastou em direção a um bar que ficava a algumas quadras, e Joaquina, sem hesitar, decidiu acompanhá-lo. Com cuidado, ela entrou no bar e procurou por um lugar onde pudesse vê-lo sem ser notada. O local estava animado,
com música ao vivo e risadas que ecoavam por todo o ambiente. Enzo estava sentado em uma mesa, e a mulher com quem ele conversava não parecia estranha. Era a mesma que Joaquina havia visto em várias ocasiões, sempre à distância. A imagem deles juntos era um soco no estômago. "Você é tão lindo quando sorri", a mulher disse, inclinando-se sobre a mesa. Joaquina sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir a voz suave da amante de Enzo. Ele sorriu, e seus olhos brilhavam de uma forma que Joaquina não via há meses. "Você me faz esquecer de tudo", Enzo respondeu, sua voz baixa e sedutora. "Eu só queria que a Joaquina não fosse tão ocupada. Eu preciso de você." Aquelas palavras cortaram Joaquina como uma faca. Ela se sentia invisível, um mero espectador da vida que havia construído com Enzo. O desejo que ele expressava por outra mulher era uma traição ainda mais profunda do que ela poderia imaginar. A cena diante dela era uma representação crua de sua realidade, e a dor que a consumia era quase insuportável. Com o coração pesado, Joaquina decidiu que não poderia mais ficar ali, observando. Ela precisava de respostas, e a única forma de obtê-las era confrontando-o. Assim que saiu do bar, sentiu uma onda de determinação. Não importava o que acontecesse, ela não iria mais tolerar essa situação. Ao chegar em casa, ela se escondeu em um canto, seu corpo tremendo de nervosismo e indignação. Enzo chegou mais cedo do que o esperado, e Joaquina ficou paralisada, observando enquanto ele entrava. Ele parecia relaxado, como se nada estivesse acontecendo. Enzo pegou o celular e, sem saber que ela estava ali, começou a conversar novamente com a amante. "Eu não posso esperar para te ver novamente", ele disse, sua voz cheia de promessas. "A Joaquina nunca vai saber. Eu sou seu agora, e você é tudo o que eu quero." Cada palavra era um golpe na alma de Joaquina. As promessas que ele fazia a outra mulher eram as mesmas que um dia ele havia lhe feito. O mundo de Joaquina começou a desmoronar ao ouvir Enzo falar de amor e entrega para alguém que não era ela. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela as ignorou. Era hora de agir. "Como você pode fazer isso comigo?" Joaquina sussurrou para si mesma, sua voz quase inaudível em meio ao turbilhão emocional. O que ela havia ouvido a deixava em choque, mas uma nova força começou a surgir dentro dela. Ela não poderia mais viver nesse mar de mentiras. Finalmente, a decisão se formou em sua mente. Era hora de confrontá-lo, de exigir a verdade. Com cada batida do seu coração, Joaquina sabia que o futuro que imaginara com Enzo tinha se desvanecido, e ela estava prestes a entrar em uma nova fase da sua vida. Uma fase em que a verdade, por mais dolorosa que fosse, seria seu guia. Na manhã seguinte, uma nuvem pesada de ansiedade pairava sobre Joaquina enquanto ela se preparava para confrontar Enzo. O coração pulsava em seu peito como um tambor de guerra, e as evidências que havia coletado pareciam carregar um peso imenso. Ela havia passado a noite em claro, revivendo cada momento das últimas semanas, cada risada que agora parecia vazia, cada toque que havia perdido seu significado. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, mas a beleza do dia não conseguia penetrar a escuridão que a envolvia. Quando Enzo entrou na cozinha, um sorriso despreocupado no rosto, Joaquina sentiu uma onda de raiva misturada à dor. Ele a cumprimentou com um beijo suave na bochecha, mas ela não se deixou levar pela familiaridade daquele gesto. Em vez disso, ela respirou fundo e, com uma voz firme, mas trêmula, começou a falar. "Precisamos conversar, Enzo", disse ela, cruzando os braços, desafiando com seu olhar. Ele parou, sua expressão mudando de descontraída para cautelosa. "Sobre o que você está falando, Joaquina?" "Sobre você. Sobre nós. Eu sei o que você tem feito." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Enzo parecia atordoado, a surpresa estampada em seu rosto. "O que você quer dizer com isso? O que você sabe?" Joaquina respirou fundo, a raiva começando a se transformar em clareza. "Eu te segui, Enzo. Eu vi você sair com outra mulher. Vi você sorrir para ela, tocar nela, e eu vi o jeito que você a olhava. Isso não é amor, isso é traição." Ele hesitou, a expressão dele alternando entre defesa e negação. "Joaquina, você deve ter visto errado. As coisas não são como você pensa." "Não, Enzo, eu vi. Eu tenho provas. Mensagens, fotos, tudo." Ela puxou o celular do bolso e mostrou a ele uma série de imagens que capturavam momentos íntimos entre Enzo e a mulher desconhecida. "Olhe para isso. Você não pode mais negar."
A cor desapareceu do rosto dele enquanto examinava as fotos. A negação que antes ardia em suas palavras agora se dissipava, dando lugar a um semblante de culpa. Eu não sei o que dizer. Eu cometi um erro, Joaquina. Um erro? Você chama isso de erro? Ela gritou, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Você destruiu tudo que nós construímos. Você me traiu. Como pode dizer que me ama se faz isso? Enzo, percebendo a gravidade da situação, tentou se aproximar dela, mas Joaquina recuou, como se uma barreira invisível a separasse dele. Joaquina, eu nunca quis te machucar. Eu só me deixei levar. Eu posso mudar, eu prometo. Promete. Ela riu, mas não havia alegria em seu riso, apenas desespero. Você acha que promessas vão consertar o que você fez? Você acha que eu posso simplesmente esquecer? Ele a encarou, os olhos cheios de súplica. Por favor, não faça isso. Eu amo você. Eu sempre amei. Essa foi uma fraqueza, uma ilusão. Posso mudar? Eu juro que posso. Joaquina sentiu a dor se transformar em uma onda de determinação. Você não entende, Enzo. Não é apenas a traição. É a falta de respeito, a mentira, a desonestidade. Eu não posso viver assim. Não posso ficar com alguém que não me valoriza. O desespero na expressão dele a fez hesitar por um instante, mas logo ela se lembrou de todas as noites em que ficou acordada, esperando por uma mensagem, por uma ligação, por qualquer sinal de que ele se importava. Eu não sou mais a mulher que você conheceu, Enzo. Eu mereço mais. Eu mereço a verdade, mesmo que doa. Ele ficou em silêncio, percebendo que o jogo de palavras e promessas não era mais suficiente. Joaquina, por favor. Chega, Enzo. Ela gritou, a voz ecoando pela cozinha. Eu não quero mais isso. Eu já decidi. Com o coração pesado, mas a mente clara, Joaquina virou-se e saiu da cozinha, deixando Enzo para trás, um homem que havia destruído um amor que ela acreditava ser inquebrável. Era hora de ela se encontrar, de descobrir quem realmente era sem ele. Joaquina olhou pela janela da sala de estar, observando o céu nublado que refletia seu estado emocional. A decisão de se afastar de Enzo não era fácil, mas havia um peso imenso em seu coração que a empurrava para longe. Com a voz firme, ela se virou para ele, que estava sentado no sofá, ainda tentando processar as palavras que ela acabará de lhe dizer. Eu sei sobre a mulher com quem você se encontrava, a colega de trabalho com quem você sempre tinha reuniões. A acusação saiu de seus lábios como uma flecha. Enzo abriu a boca, mas nada saiu. O choque em seu rosto era evidente, e Joaquina percebeu que ele não tinha como negar. Joaquina, eu posso explicar. Ele finalmente conseguiu murmurar, sua voz falhando. Explicar o quê? Que você decidiu me trair repetidamente? Que os momentos que compartilhamos não significavam nada para você? A raiva e a dor dançavam em suas palavras. Você me prometeu lealdade, Enzo, e eu acreditei em você. Ele se levantou, tentando se aproximar, mas Joaquina deu um passo para trás. Não venha perto de mim. Você quebrou a confiança que construímos ao longo de anos. Eu não posso mais ficar aqui. Enzo passou a mão pelos cabelos, o desespero crescendo em seu olhar. Por favor, não faça isso. Podemos resolver. Eu vou mudar. Eu prometo que vou mudar. Não quero suas promessas vazias. Esse foi o seu último ato de traição. Agora, preciso pensar no que fazer a seguir. Com a determinação renovada, Joaquina se virou e começou a organizar algumas coisas. Ela não estava apenas se afastando de Enzo, estava se preparando para uma nova vida. Nos dias seguintes, Joaquina mergulhou em uma montanha de documentos legais. Conversou com advogados e se informou sobre como proceder com o divórcio. A cada passo que dava, sentia-se mais forte e segura de si. A dor ainda estava lá, mas a raiva a impulsionava. Ela não seria mais uma vítima. Finalmente, o dia do tribunal chegou. Joaquina vestiu um vestido sóbrio, mas que a fazia sentir-se poderosa. Ao olhar-se no espelho, ela viu uma mulher diferente, uma mulher que lutaria pela sua verdade. Ao chegar ao tribunal, seu coração palpitava, mas ela respirou fundo e se preparou para o que estava por vir. No tribunal, a atmosfera estava tensa.
Enzo estava sentado à sua frente, sua expressão uma mistura de nervosismo e arrogância, como se ainda pudesse escapar das consequências de seus atos. Joaquina sentou-se ao lado de seu advogado, que a olhou com um gesto de encorajamento. O juiz entrou, e a sessão começou. A primeira testemunha foi a amante de Enzo. A mulher entrou, com uma expressão de culpa no rosto, mas Joaquina percebeu que havia também uma sombra de alívio. Ao ser questionada, a amante revelou detalhes que desmoronaram ainda mais a imagem de Enzo. Ele me disse que estava separado, que sua relação com Joaquina era apenas uma formalidade. A voz da mulher tremia, e Joaquina sentiu um misto de compaixão e indignação. Ele me enganou, assim como enganou Joaquina. O olhar de Enzo tornou-se um mar de desespero. As palavras da amante o expunham não apenas como um traidor, mas como um mentiroso. A verdade estava sendo revelada, e Joaquina sentiu uma onda de satisfação percorrer seu corpo. Eu não sabia que você ainda estava com ela, a amante continuou, visivelmente abalada. Ele dizia que queria me levar para longe, que estava infeliz em casa. As palavras ressoaram no tribunal e, ao ouvir aquilo, Joaquina sentiu que um peso enorme estava sendo retirado de suas costas. Enzo estava sendo desmascarado, e a justiça estava finalmente começando a ser feita. O juiz, após ouvir todas as provas, anunciou a decisão. Enzo seria demitido de seu trabalho e perderia parte dos bens que havia acumulado durante o casamento. Quando a sessão chegou ao fim, Joaquina deixou o tribunal com o coração mais leve. Ela finalmente estava livre. A dor da traição ainda existia, mas agora ela tinha um novo propósito. A vida a aguardava, cheia de oportunidades e a chance de recomeçar. Ela não permitiria que ninguém mais a enganasse. A sua verdade estava sendo revelada, e, com isso, seu verdadeiro eu também. E assim, chegamos ao final de mais uma história que tocou fundo no coração. Se você se identificou, se sentiu a dor e a superação, lembre-se, a vida continua e cada capítulo é uma oportunidade de recomeçar. Aqui na Rádio Vozes Brasileiras, nós estamos sempre trazendo histórias que nos fazem refletir, que mexem com a alma, e queremos que você esteja sempre com a gente nessa jornada. Então, antes de sair, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário sobre o que essa história te fez sentir, e claro, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque, muitas vezes, a palavra certa chega na hora certa, e você pode ser a ponte para isso. Até a próxima, e lembre-se, cada história tem um pedaço da nossa própria jornada.